Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica na Prática, aula 23, módulo 2. O assunto curto-circuito. Vamos lá? A grande ameaça à integridade de qualquer instalação elétrica é o curto-circuito. Quando ligarmos qualquer aparelho elétrico à rede de energia, ele fica submetido a uma determinada tensão, que podem ser 110 volts ou então 220 volts. Mas a corrente que vai passar por ele depende exclusivamente de suas características internas. Cada dispositivo dosa a corrente de acordo com o que precisa de energia para funcionar. Assim, a corrente que um eletrodoméstico ligado à rede de energia puxa, ela depende exclusivamente de sua exigência de energia. Uma lâmpada de 60 watts precisa de mais energia do que 6 lâmpadas de 40 watts. O que significa que na primeira passa uma corrente mais intensa, se ambas forem alimentadas pela mesma tensão. Os dispositivos alimentados pela rede de energia dosa esta corrente com uma espécie de freio interno, que impede que a corrente seja excessiva em função da forte pressão com que as cargas são empurradas. Então podemos dizer que cada dispositivo apresenta uma certa oposição, ou então uma resistência, que determina quanto de corrente deve passar para que ele funcione normalmente, recebendo a energia que precisam. Observe agora com atenção a figura ao lado. Observe. Nela mostramos uma ideia do que ocorre neste caso. Ocorre, entretanto, que em condições anormais, o dispositivo ligado à rede de energia pode perder o freio e a corrente aumentar descontroladamente a ponto de se tornar perigosa. Isso acontece porque, quando um fio de alimentação encosta no outro de retorno ou de fase oposta, preste atenção, aluno. Isso acontece, por exemplo, quando um fio de alimentação encosta no outro de retorno ou de fase oposta. Observe com atenção esta outra figura. Nesta condição, não há resistência alguma para frear a circulação da corrente, e ela pode fazer seu percurso, isto é, o circuito, de uma maneira direta, sem encontrar qualquer oposição, aumentando assim enormemente a sua intensidade. Este caminho sem freio para a corrente é um percurso ou um circuito muito curto, ou seja, um curto-circuito, e pode ser muito perigoso. A intensidade da corrente poderá aumentar de tal maneira que os fios da instalação não suportem sua condução e se aqueça em demasia, a ponto de queimarem. O mesmo ocorre em relação ao próprio fio do aparelho em que essa forte corrente ela passa. Observe com atenção a figura ao lado. Preste atenção na figura. Observe, entretanto, que a corrente circula pelo ponto do curto-circuito e não depois. Ou seja, em condições normais, o que está depois deste ponto não sofre dano algum. A corrente num curto-circuito pode tornar tão intensa que, além do calor, outros efeitos violentos podem ocorrer, como, por exemplo, estouro, acompanhado do lançamento de estilhaço dos elementos de uma tomada ou de um fio. Cuidar dos isolamentos de modo que os fios de uma rede não encostem uns nos outros é um ponto fundamental para evitar curto-circuito. Preste atenção, aluno. Cuidar dos isolamentos de modo que os fios de uma rede ele não encoste uns nos outros é um ponto fundamental para evitar o curto-circuito. Muito bem, pessoal.
Com isso terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima!